Fala galera, se inscreva no meu canal. A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. Vamos à notícia. Qual a diferença entre guitarra e violão? Existe alguma diferença entre guitarra e violão? Se eu aprender violão, posso tocar guitarra depois? Tocar guitarra é diferente de tocar violão? Vamos entender um pouco mais sobre a semelhança e a diferença entre guitarra e violão. Qual a diferença entre guitarra e violão? Nome e surgimento da guitarra. Dos dois instrumentos, o violão nasceu primeiro. O violão nasceu bem antes e seus avós vieram de instrumentos antigos, como o alaúde, a lira, cítara, etc. Observe o nome cítara, original da palavra chitarra, que em português tornou-se guitarra. Voltando para os dias de hoje, aqui no Brasil o nome é diferente, mas em outros países, como Estados Unidos e Espanha por exemplo, é tudo guitarra. Guitarra, BR, igual guitarra elétrica, outros países. Violão, BR, igual guitarra acústica, outros países. Em países assim, eles fazem a diferença entre guitarra e violão citando se um é elétrico ou acústico, sem eletricidade. Então, antes da criação da guitarra elétrica, apenas tínhamos a guitarra acústica, violão. A guitarra elétrica foi criada a partir de uma necessidade de simplificar o som do violão, quando no início do século XX, século passado, o crescente número de ouvintes que prestigiava apresentações musicais precisava de maior volume para curtir performances em casas noturnas e grandes salões. Além disso, as bandas de música da época possuíam em sua formação instrumentos com grande poder de volume. Não era possível competir com o volume de um trompete, por exemplo. Não é verdade? Então os fabricantes de violão ou guitarra acústica pensaram, como faremos para o instrumento ficar com maior volume? Inicialmente, os fabricantes tentaram apenas colocar formas de captar um violão normal e amplificar o som. Surgiu um problema: o corpo do violão é oco internamente. Quando adicionado maior volume ao som, isso causa um efeito chamado feedback que gera microfonia, um apito ensurdecedor. Você já deve ter ouvido isso em shows ao vivo. Então pensaram numa solução: ao invés de corpo oco, vamos deixar ele inteiriço. Daí surgiu o corpo sólido. Após vários testes, a melhor configuração que chegaram é o modelo que temos hoje, um violão de corpo sólido, com captadores e cordas de aço, que chamamos aqui no Brasil apenas de guitarra. No Brasil, tivemos desbravadores na busca por violões com maior volume. Isso ao mesmo tempo que buscavam por essa invenção lá fora. Podemos citar a dupla Dodô e Osmar, criadores do trio elétrico e da guitarra baiana. Eles foram desbravadores aqui no Brasil nesse assunto. A diferença entre guitarra e violão quanto a tocar o instrumento. O violão é o antecessor mais próximo da guitarra e é, consequentemente, mais velho em termos de história. Possui características próprias e várias técnicas que foram se desenvolvendo através dos violonistas durante a história e antes da criação da guitarra. Antes da guitarra, o violão já possuía um vasto repertório e uma tradição técnica tanto popular quanto erudita. Quando o violão se eletrificou e houve a criação da guitarra, outras possibilidades de se tocar surgiram devido às novas características desse novo instrumento. Nasceram novas formas de se executar esse violão reeletrificado. Novas técnicas foram se desenvolvendo por causa das características próprias da guitarra. Algumas técnicas passaram a ser utilizadas apenas no violão, outras técnicas passaram a se desenvolver apenas na guitarra. E é nessa altura do caminho que o violão se separa da guitarra. As bases estruturais em termos de construção do equipamento e tocabilidade são as mesmas, mas chega um ponto que cada um segue sua própria estrada. Estrada essa que cada instrumento construiu ao longo de sua própria história de existência. Nessa altura em que os instrumentos se separam é que esta diferença entre guitarra e violão. Então, quando o iniciante começa a aprender violão, ele pode usar o que aprendeu na guitarra, e vice-versa. Mas chegará um momento no qual ele deverá se aprofundar no estudo de um ou de outro para desenvolver técnicas específicas de determinado instrumento. Existe diferença entre guitarra e violão para começar a estudar? Você não precisa começar pelo violão para depois passar para a guitarra. Não existe essa necessidade. O iniciante pode começar direto na guitarra. Uma pessoa que está começando a aprender, tanto guitarra quanto violão, vai poder tocar os dois. Poderá intercambiar seu aprendizado nos dois instrumentos.
Você pode estranhar um pouco quando, por exemplo, está acostumado com a guitarra e pega um violão. Isso pode ocorrer devido às diferenças anatômicas de cada instrumento, tamanho do braço do instrumento, espessura de cordas, número de trastes, etc. Mas, basicamente, os dois possuem a mesma estrutura.